Voltamos então do intervalo, a gente estava estudando aspectos financeiros, aspectos econômicos, e a gente parou no ponto que a gente vai começar a entender a questão da compacidade. Gente, compacidade é um negócio tão certo em termos de custo que ele vale para tudo que a gente tem na arquitetura. Não é só quando eu falo na edificação, não. Antes de começar a mostrar alguns exemplos, só queria ver se vocês captaram a ideia. Esse aqui tem muita compacidade? Tem não, gente. Compacidade, inclusive, quando a massa está fechada. Quando tem muita reentrância, ele não está com alta compacidade, porque precisou, num metro quadrado menor, fazer maior área de perímetro. Áreas de perímetro muito alto elevam os custos porque aumenta a quantidade de planos, ok? Então, isso aqui não tem compacidade. Aqui o arquiteto queria economizar dinheiro fazendo um elevador só para atender todo mundo, mas aí dificultou a funcionalidade com os corredores enormes e distantes para acessar os prédios, e ao mesmo tempo aumentou muito o custo por conta da falta de compacidade. Todos os elementos de vedação, acessórios, equipamentos foram quadruplicados com essa solução aí, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso quando o objetivo é atingir redução de custo por compacidade. E a compacidade reduz custo também em termos de arquitetura de interiores, por exemplo. Um espaço que ele é mais compacto, ele é mais barato também para fazer a construção somente dele, ou a reforma somente dele. E para provar para vocês que isso é verdade, vamos fazer um cálculozinho aqui para a gente descobrir e vamos elencar alguns elementos relacionados com compacidade. Vou colocar aqui uma sala super compacta, tá? Uma sala de 4x4, tá? Quer dizer que ela tem 16 metros quadrados, certo? Eu vou fazer essa sala de 3 maneiras diferentes. Uma menos compacta agora, a mesmíssima área, 16 metros quadrados, só que eu vou fazer ela de 2 por 8, 16 metros quadrados. E vou fazer uma super esbelta, uma super não compacta, tá? Vou fazer ela de 1 por 16. Eu quero saber quem é que consegue fazer o projeto dessa sala. Depois pesquisem Super Flat Building, eu acho que vai aparecer isso. É um prédio que ele todo tem 1 metro de largura e ele tem 3 andares. E tem tudo, tem quarto, tem banheiro, tem cozinha, tem escada, tem tudo nele. Só tem 1 metro. Eu não sei se é 1 metro não, tá, gente? Eu tô chutando, mas ele tem. Ele é uma coisa assim fininha. E tem. É 2, né? É 2. Tá, desculpa, 2. Aqui o nosso de 2, ele tem um de 2 também. Tá. 1 metro até dá pra fazer ambiente, mas prédio não tem como, porque tem que a escada subir e sobrar onde passar a pessoa depois da escada. Mas voltando pra cá. Quais são as 2 coisas mais caras? Estrutura e acabamento. Então vamos só colocar 2 exemplos, um de estrutura e acabamento que é caro, para a gente bater direto onde bate o custo, tá? Eu vou fazer aqui a estrutura desse ambiente, vou botar em cada extremidade em pilar 4 pilares de concreto, com ferro, com tudo que tem direito. Ligando esses pilares de concreto, vou colocar 4 vigas. Vamos contabilizar quantos metros lineares de vigas eu tenho aqui? 16 metros lineares. 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16, né? Quantos pilares eu gastei? 4. Vou dar um dado para vocês que, adiantando da aula de estrutura, gente, existe um vão médio que ele é viável para a questão de custo na maioria das tecnologias e edificações, que é em torno de 5 metros. Muito abaixo de 5 metros não é econômico. Muito acima de 5 metros não é econômico, tá bom? Baseado nisso, as modulações estruturais normalmente ficam em torno desses 5, 4 é uma boa medida que não está muito abaixo, um pilar. Isso quer dizer que se eu for botar 8 metros de extensão, dá para vencer isso aí só com um pilar? Não. Dá, mas não é econômico.
certo? Uma viga dessa de 8 metros aí, ela vai pegar no mínimo de altura 50 centímetros por 20 largura. E não é funcional, porque perde o pé direito, porque interfere em não acontecer algumas instalações pelo espaço que ela ocupa. Provavelmente vai existir pilares intermediários. Vamos contabilizar. Ah, sim, vamos supor, vamos falar de acabamento aqui. Metro linear de rodapé, vou botar um rodapé caro, tá? De mármore, aí, bem caro. Também 16 metros lineares de rodapé. Só para dizer que está mexendo com o preço do que é caro, que é acabamento, e do que é caro, que é estrutura. Quantos pilares? 6. 6 pilares. Quantos metros lineares de viga? 6, 8, 10, 12. Não, 8, 10, 20 metros, né? 20 metros lineares. 8, Já aumentou mais, gente. A mesma área, mesmo metro quadrado de construção, certo? Quando vocês, na carreira de vocês, for discutir preço de construção com a pessoa, que a pessoa diz assim, vamos diminuir o tamanho do seu quarto aí, porque a gente economiza dinheiro. Gente, não aceita, porque isso não existe. É cientificamente comprovado que não é através da redução do metro quadrado que a gente corta custo. Tá? A gente só começa a conseguir cortar custo pelo metro quadrado quando a quantidade é exorbitante. Um pequeno corte não reduz custo geral de obra. Tá? Só a pessoa ignorante reduz custo cortando medida das coisas. Agora vamos para o extremo esbelto, né? Sem compacidade. Com certeza aqui eu não vou conseguir vencer com a mesma quantidade de pilares. Vou exagerar e fazer igual de cá, tá? Porque normalmente um cálculo preciso não dá esse exagero todo. Dá para ter menos pilares do que isso. Mas se eu obedecer a mesma lógica que a gente usou até agora, 2, 4, 5, né? 10 pilares. 10 pilares. Quantos metros lineares de viga? Ou de rodapé cara? 37. Será que isso tudo? 34. 34 metros lineares. Gente, a mesma área. 6. 32 mais 1, 34. 16 mais 1, 17. 7, 14. Então, com a mesma área, eu tive quase o dobro do metro linear, né? E mais do que o dobro de quantidades de estruturas. Há a possibilidade, gente, de triplicar um gasto só por mexer errado na forma. Ok? Então, a forma da base da edificação é um elemento determinante de preço. E vale para ambientes também de arquitetura, tá? Se você pensar, se esse metro linear que fosse de armário, não ia mudar? Né? Então... Professor, Oi. por exemplo, quando eu trabalho com formas curvas, como eu vou definir, por exemplo, a colocação de pilares e que forma vai ser, por exemplo, mais caro ou mais barato? Em termos de linear é a mesma coisa, porque forma curva também tem perímetro, ok? Então é só medir ele direitinho lá e dar a mesma coisa. Porém, a forma curva, ele é um dos parâmetros de valor que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Guarda a sua pergunta, vê se ela cabe melhor quando eu falar da forma curva, tá? Vai chegar nela já já. Chegou, nem demorou, ó. Então já está na sua pergunta, Nael. Gente, querendo ou não, curva é um elemento gerador de custo, tá? Tudo que você faz curvo pode vir a ser mais caro do que o que é feito do que é feito reto. Por quê? Para se fabricar elementos curvos, você precisa de formas e equipamentos especiais que nem todo lugar tem. Por exemplo, vidro. Eu botei uma porta de vidro reta no meu escritório. Custou, porque tinha uns acessórios bacanas, aparentes e tal, podia ser mais barato, mas a minha custou R$1.700 para fazer a porta do meu escritório de vidro. Se essa porta fosse de vidro curvo, ela poderia custar uns 6 a 8 mil reais. O quê? Vidro curvo é muito caro. Eu já fiz uma borda de piscina da cliente que era de granito flamejado. O quê? Granito flamejado. Sabe o que é granito flamejado? Não. É quando você... Oi? Então explica aí. Eu conheço, flamejado não.
Esse é danado, né? Nem o Reginaldo conhece, não está danado esse granito. É quando você quer utilizar o granito rústico, só que o granito rústico ele parece uma pedra feia, horrorosa, não tem nada de desenho, né? Se você polir é que aparece o desenho bonito do granito. Agora, se você polir, não fica funcional para a área externa. Na área externa, você em vez de polir, você passa um maçarico e aí ele queima a área superficial, aparece os desenhos do granito e ele se mantém rústico e fica antiderrapante. Isso que é o granito flamejado, tá? Porque flameja ele, passa chama nele e aparece o desenho, tá? E para fazer a borda retinha era um preço. Para fazer a borda curva era 3 vezes o valor, porque dependia de uma máquina especial que corta, diferente, depois que se emendar os pedaços, a cola de colar isso tudo, a mão de obra de fazer esta colagem e uma outra máquina para baular o canto de cada uma delas. E um cuidado especial com mais horas para que cada uma das peças da curva encaixe uma na outra certinha, dando a geometria exata que tinha na piscina, porque se fizer um pouquinho diferente, não encaixa, tem que fazer de novo. E normalmente nesse processo, uma ou outra não encaixa, 10, 20% do que foi projetado, o cara da marmaria volta de novo para reencaixar, porque aquela perdeu porque não deu a medida da curva certinha. Tá? Resultado: a curva pode gerar custo. Agora você não é obrigado a cair no custo da curva se você for inteligente. Por quê? Se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, simplificar e colocar rédeas à borda. Não, mas a forma que eu concebi é curva. E isso eu não quero mudar. Você pode, por exemplo, aqui no caso do vidro, tem essa fachada inteira de vidro para cobrir. Eu vou colocar vidro curvo porque a parede é curva? Não precisa. Eu diminuo o módulo do vidro e faço vários módulozinhos, e vou dobrando ele aqui na curva, que ele vai se adaptar à área que a gente quer trabalhar. Então, gente, tem solução para tudo, inclusive para a morte, porque ela já é a própria solução, né? Não, a solução para a morte é você estar direitinho com Jesus, que você já está lá resolvido, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então tem solução para tudo, né? Deixa eu ver. Apesar da curva ser um gerador de custo, curva é um jeito de atingir compacidade. Sério? Curva é mais compacto do que quadrado, moça. Que coisa boa. Curva é o extremo do compacto. Graças Só que curva circular, tá? Porque curva aberta, além de não ser compacto, é curvo. Isso aqui, é super esbelto e é super curvo, né? Então, aí você já vai ter que reduzir seu custo por outros parâmetros que a gente está estudando. Professor, por exemplo, o meu projeto são frações de círculos, né? Então, pode considerar que ele tem capacidade? Tem. Especialmente se eles estão todos próximos do núcleo central. Se o seu núcleo central está próximo de um círculo ou de um quadrado, a forma total caberia dentro do círculo ou de um quadrado, sem ter muitos vazios, ela é uma forma compacta. Tá? Contrariando aquela história da redução de área, gente, um exemplo aí calculado, se eu não me engano, é um exemplo do livro lá do Juan Mascaró, onde é a bibliografia que eu recomendo vocês para esse assunto, tá? Juan Mascaró, O Custo das Decisões Arquitetônicas. É um excelente livro, que é no qual uma boa parte desse conteúdo aqui está baseado, tá? Custo das Decisões Arquitetônicas, de Juan Luiz Mascaró. Se escreve João, tá? Custo da arquitetura? Das decisões arquitetônicas. Inclusive, eu tentei de tudo conseguir para vocês esse livro, né? Que todo mundo já sabe o que eu estou falando, não consegui. Consegui o outro, Custo das Decisões Arquitetônicas Hospitalares. Talvez o Márcio vai interessar bem, né? Esse eu tenho, Márcio, eu te passo. São Paulo também tinha Então, dentre tudo aquilo lá que eu te falei, esse é um deles. Sim. Como é que é o nome do Juan de quê? Juan Luiz Mascaró.
Gente, aqui é um cálculozinho onde a situação típica do construtor que está querendo vender a tecnologia dele para o seu cliente. Eu passei por isso na casa de concreto alveolar, que o painel tem um outro parâmetro de cálculo que não é a metragem quadrada. Ele fez eu apertar a casa até minha cliente topar a sua oferta, né? E aí, nesse caso aqui, o empreendedor está dizendo assim para você: ó, vamos fazer os banheirinho, só que ele está dando caro, a gente vai fazer mais alguns banheiros, vamos baratear o custo dele, porque o total vai ser caro. Em vez de fazer de 1 metro por 1 metro, vamos cortar 10 centímetros da medida para ficar melhor e a gente economizar 10% do valor do preço? Gente, a lógica não é esta. Reduzir 10% do tamanho de uma coisa não faz ela ficar 10% mais barata. Nunca. Sabe por quê? Se você reduzir 10% do tamanho dessa área, você vai tirar a porta? Não vai, porta é o mesmo preço. Tanto faz ela ser 60, 70, 80, ela custa um valor só. Você vai tirar o telhadinho que já está aqui, a placa você compra a chapa. Você não tem como comprar um pedacinho pequeno e um maior. Você compra a chapa e joga fora o que vai sobrar. Então vai desperdiçar até mais se você reduzir o tamanho. Você tem como tirar o vaso? Não dá, né? Não vai cagar lá na latrina, vai no vaso, né? Se tiver janelinha, não vai tirar a janelinha. Então, gente, o que é caro ficou. Sabe o que você tirou? O tijolo. Tijolo não custa nada, tijolo é uma mixaria, a coisa mais barata. Sabe quanto é que é um milheiro? Quanto é, Reginaldo? Que eu não sei não. Eu não sei não. Por quê? Tijolo está variando, quando você compra. O mais barato que eu compro é o caminhão fechado vindo de Anápolis, eu estou pagando R$279 no minuto. O milheiro. Divide 270 por mil. Vem quanto é exato? 270 dividido por mil. Hã? Dá 2,27. Não, 0,27. 27 centavos. 27 centavos no tijolo, gente. Não compensa. É muito barato. É economia porca. Então, só para provar, ele faz todo o cálculo aqui, ó, e ele provou que com a redução de 10%, reduziu só 5% do custo. E, sim, você ia fazer uma pergunta? Então, no caso, se eu fizer a parede de alvenaria, ser mais barato do que se eu for usar aquelas alternativas? Não. Eu estou dizendo que tanto faz para as alternativas quanto para a alvenaria. Tirar o módulo do painel de vedação não é um custo inteligente. É inteligente tirar uma instalação cara, tirar um elemento pesado. Por exemplo, ele mandou botar um vaso Carrara. Opa, mas eu sei que tem que ter um outro vaso que é mais barato que isso, mas é vaso para funcionar como vaso do mesmo jeito. Mais inteligente. Agora, meu cliente tem um perfil X lá, nobre, eu vou botar vaso Carrara. Eu posso chegar lá e mandar ele botar o mais barato? Não, mas eu conheço um outro que é tão bonito quanto o Carrara e que não tem esse custo todo. Ok? Similar, no caso, né? Procurar as coisas similares. É, mais ou menos. É melhor você procurar por tecnologias alternativas, porque muitas vezes o similar é o vagabundozinho também, né? Então, cuidado com o similar. Que também pode ser uma economia porca. Na casa, o metro quadrado mais caro é o banheiro mesmo? Não, é a cozinha. Tá? Porque no banheiro tem muita instalação hidráulica e muito revestimento. Na cozinha tem muito revestimento, muita instalação hidráulica, muito armário e muita instalação elétrica. Muita bancada, tudo na cozinha é muito. Então a cozinha é o metro quadrado mais caro da casa. Outra coisa também, reduzir custos. Quando se pensar em área, reduzir o custo de uma área molhada é muito mais significativo do que reduzir o custo de uma área seca. Então, está feito aqui o cálculozinho, não vou entrar em detalhes, mas no final do cálculo todo que o carinha faz lá, chegou nesse custo, onde não compensa. Só para eu não pular essa questão aqui, que teve um cálculozinho, eu queria mostrar para vocês, a partir desse cálculo que eu acabei de mostrar, uma tabela aqui, gente, que mostra para vocês a viabilidade econômica de acordo com a metragem. Lembra que eu falei para vocês no meu escritório que eu começo a cobrar uma metragem pequena sai caro?
Construção de obra é a mesma coisa. E no fim, minha tabela começa com R$200 o metro quadrado e termina com R$10 o metro quadrado. Eu tenho. Construção é parecida, gente. Ó. Como referência, uma casa de 60 metros quadrados. À medida que você vai reduzindo para 67% a área, você só reduziu 85% do custo. Mas se você aumentar 150% da área, você só aumenta 120% do custo. Gente, isso é maravilhoso. Quer dizer... Oi? Só aumenta 20%. Só aumenta 20% do custo se você aumentar 50% da área. 50 não, desculpa. Aumentar 150%, né? Aumenta 120. É porque na verdade eu não estou... Não, é verdade. 100%, que é o 60%, se aumentar 150% da área, só aumenta 120% do custo. É isso mesmo. Então, gente, não é a melhor maneira possível de chegar na redução de custo mexendo com a área. Porque a lógica dos pesquisadores prova o contrário. Tá? Já que é usar a compactidade, diminuir o peso de telhado, o que você está dizendo. Não, peso de tudo, né? Porque pode ser que o telhado não seja o principal na tecnologia que você escolheu. Tá? Diminuir o peso, mas a área ela não afeta tanto. E controlar o gosto e o gênio do seu cliente no acabamento. Esse é difícil. Só que, na prática, eu estou falando de cliente porque eu sou um perfil diferente de arquiteto. Na prática, realmente a fama que a gente tem, ela faz isso. Os arquitetos são caras gastadores que querem fazer o seu nome às custas do material mais caro que tiver no mercado. Infelizmente, a gente paga por uma fama que a gente realmente faz. Então, vai do aprendizado que vocês tiveram agora, saber como equilibrar os custos através de uma boa escolha de materiais. O material mais caro, mal utilizado, pode ficar péssimo. E o material mais barato que existe na loja, bem trabalhado, usado com criatividade e com as técnicas de composição que vocês aprenderam, ele pode produzir resultados maravilhosos, tá? Então, eu prefiro ter liberdade total com material barato do que o cliente não me dar liberdade com material caro. Se ele botar na minha mão a escolha, eu sempre vou escolher me dê liberdade com material barato. Sempre. E eu não tenho dúvida que eu sempre vou trabalhar melhor. Isso é parâmetro meu, tá? Não é da maioria dos arquitetos não, tá? Bom, gente, outro parâmetro que a gente tem que utilizar é que existe uma relação entre área privativa e área total. Área privativa aqui eu estou chamando área onde acontece atividade. O que não é privativa? O que é comum a todo mundo, que é corredores de circulação. Quando um empreendedor faz um edifício, um imóvel, seja lá o que for, e você toque ele de corredor, ele normalmente diz que você está desperdiçando o espaço dele. Então, a casa que todo mundo quer ter, ela busca por uma solução, olha aqui, um projeto completamente sem corredor. Não tem corredor no projeto inteiro. Agora, casa sem corredor, ela fica totalmente funcional? Não fica, porque existem atividades que elas têm, nós estudamos em aspectos funcionais, que tem atividades que elas têm conflitos, que elas trazem inconvenientes, que elas são incompatíveis e que para isso precisa de alguém que faça intermediação, que pode vir a ser um corredor. Portanto, para a gente assumir uma coisa como essa daqui, a gente pode entrar num probleminha básico. A planta é até muito inteligente em termos de custo, tá? Essa planta aqui eu achei um barato, achei 10. Ela está lá no site da Abril. Mas, infelizmente, a gente tem o inconveniente do cheiro da cozinha vindo para o quarto, de quem está na sala de estar utilizar tudo e você não poder dormir nem ter um momento de intimidade, do cheirinho do banheiro misturar com a cozinha ou com a sala ou com o quarto. Tem uma série de probleminhas acontecendo aqui, né? Então, a gente precisa lembrar dessas inconveniências. Então, corredores muito largos, a gente acaba fazendo uma decoração gratuita. Ou seja, vou encher aquele vazio porque não tinha nada lá. Você sabe o que é melhor fazer com o seu corredor quando é muito largo e é impossível? Fazer ele mais largo ainda e dar utilidade para ele. Que aí você não vai vender um espaço inútil para o cliente, um espaço gratuito, né? Você vai vender uma utilidade, uma funcionalidade a mais para a casa. Então, pode ser que seja este o canal.
Mas isso não é regra geral não, tá? Eu até acho que às vezes uma quantidade maior de corredor pode proporcionar funcionalidade. O que eu estou avisando a vocês é que essa funcionalidade maior gerou custo. Está bom no funcional, mas não está bom no financeiro. Qual é o equilíbrio? Né? O índice de esbeltez, tá? Tá até errado aqui embaixo no slide, isso aqui era para ter escrito aqui, índice de esbeltez, também pode gerar custos. Gente, esbeltez, ele bem vai funcionar como contrário de compacidade, então um vai acabar sendo a mesma coisa que o outro, tá? Porque tudo que não é compacto é esbelto. Quando a gente começa a fazer muito compactado, a gente aumenta a esbeltez, né? E a esbeltez, ele não é constante igual a compacidade. Compacidade vai compactando, vai ficando barato. Esbeltez, ele é assim, ó, sobe e desce. Se esbeltar, olha, não existe palavra não, estou inventando, tá? Se tornar esbelto um pouquinho, aumenta o custo. Se tornar esbelto um pouquinho mais, reduz. Se tornar mais um pouco, aumenta de novo. Deu para entender? Sim. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Se a gente tem uma casa toda térrea, como é o caso dessa daqui, toda térrea, teoricamente, que não é o caso aqui, que tem vidro pra caramba, né? Deve ter coisas caras nos materiais que estão sendo utilizados aqui, eu imagino que sim. Pela tipologia não, né? Tipologia reta, ó, não tem telhado caro e tal, mas talvez pelos materiais, só tiver a quantidade de vidro, talvez tenha coisas caras aí. Mas pelo fato de ser térrea, ela tem 1 grau de esbeltez baixo, barato. Quando você duplica e coloca 2 pavimentos na casa, aumentou a esbeltez, aumenta o preço. Normalmente, o custo da mesma área que você fez no térreo para você fazer no superior custa 1,5 vezes que você faria no térreo. Quer dizer que é muito mais barato fazer um quarto embaixo do que um quarto em cima. Multipliquei por 1,5 para fazer um quarto em cima. Por quê? Porque para eu fazer a estrutura do que está em cima, eu tenho que gastar reforçando de baixo. Para eu fazer as instalações que estão em cima, eu tenho que mudar os encaixes de baixo, tenho que fazer um forro. Então esses custos indiretos da minha, lembra? Indireto, que foi o início do nosso papo, da minha decisão gerou um custo. Minha decisão gerou um custo indireto. Então por isso que ao fazer 2 pavimentos, aumenta o custo. Mas a partir do momento que você aumentou para 2, há um nível de compensação de cargas e de acomodação de instalações que ao fazer com até 5, 4 pavimentos, se torna mais barato do que fazer com 2. E é por isso que vocês vão ver um monte de Minha Casa Minha Vida até 4, 5 pavimentos. Porque deste jeito é mais barato. Se fizer mais que isso, já fica caro. E a gente só vai fazer em edifícios que tem um padrão elevado. Tá? E por outro motivo, porque esse custo elevado que eu tive se paga porque dentro de uma projeção pequena eu estou tendo 200, 300 unidades. Aí compensa mudar essa condição, tá? E tu ia falar? Professor, no caso, por exemplo, quando eu coloco só o pé direito duplo, eu estou aumentando a esbeltez? Está porque, querendo ou não, quando você tem uma estrutura que tem essa altura aqui, uma altura média, você tem uma solicitação estrutural. O pilar, ele não vai tender a flambar. A gente vai chegar isso na aula que vem, tá? É bom, por isso que eu termino o financeiro perto da aula de concepção estrutural, porque vocês já aprenderam um tiquinho de nada do estrutural já na aula de financeiro. Pilar normal está nessa situação. Aí você aumentou a altura dele, ele se tornou mais esbelto, ele flamba. O que eu faço para ele não flambar? Ou eu aumento a espessura dele, ou eu boto uma estrutura de transição aqui no meio dele para travar ele, e na hora que ele flambar, essa estrutura segura e ele não flamba. Isso é custo, tá? Então, aumentar o pé direito aumenta alguma coisa assim. Porém, aumentar pé direito, ele só passa a aumentar muito quando você já ultrapassou muito a média, tá bom? Professor, aquele sistema, por exemplo, de comparamentamento, ele funciona também para não flambar
Só que o contraventamento é uma tecnologia ultrapassada, né? O contraventamento ele foi muito utilizado na Idade Média, porque a gente não tinha os conhecimentos que nós temos hoje. E, em vez de colocar o reforço dentro da própria estrutura, era colocado uma estrutura externa para poder fazer o contraventamento. A gente vê muito isso em estrutura metálica, né? Mesmo assim é ultrapassado? Não, estrutura metálica é outro raciocínio, é outro tipo de... Porque aí ele já tira... Você deve estar falando do sistema de viga cremona, por exemplo, né? Que já é um outro tipo de concepção. Eu nem vou me atrever a aprofundar nisso, que isso aí é com o professor de estruturas que vocês vão ver. Mas ele faz uma redistribuição de cargas, tirando do meio e jogando para as extremidades. Aí funciona, porque o vão a ser vencido é maior e é na horizontal. Na vertical, o contraventamento ele não é tão vantajoso quanto na horizontal. Tá? Eita, cuidado, viu? Esse aí eu sabia responder. Cuidado com as cabeludas da estrutura, que não é tudo que eu sei, não. Tu ia falar, Renata? Não. Entenderam, né? A questão da esbeltez? Rola isso mesmo. Barato, caro. Barato, caro. É oscilante. Tá? Quando a gente estava lá atrás falando de quantidade de planos, uma das técnicas para reduzir a quantidade de planos, que nem sempre é possível, porque o perfil do cliente não permite, é fazer a integração de áreas, fazer com que ambientes que tinham uma única, vários ambientes que tinham várias funções, eles possam aglomerar uma única função num único ambiente. Isso barateia o custo da sua edificação. Por exemplo, fazer com que sala e cozinha estejam integrados. Tem condicionantes funcionais e climáticos que vão ser reduzidos, mas a gente está falando só de financeiro, no financeiro melhora. Tá? Integrar sala com quarto, perde a questão da copresença, né? Que aí você abre visuais para o público, a sociabilização já é desinteressante porque o público mistura com o privado, mas financeiramente melhora, né? Então, integração é uma tendência boa. Kitnet é barata por quê? Porque é tudo integrado. Loft é barato porque integra tudo, né? Agora a gente tem, justamente na kitnet, a gente pega um mesmo móvel e faz ele ter outras funções e vai barateando o custo, né? Isso aí é super comum, fazer as integrações. Aqui, por exemplo, parece que integrou a varanda com sala, com escritório, com tudo, fez tudo uma coisa só. Home, office, sala, varanda, e aí reduz o custo. Oi? Esse daqui, gente, vai servir somente para complementar vocês. A questão que eu estava falando também da forma do alongamento. Quando a forma, aí vai bater tanto com o quesito de esbeltez como compacidade. Aqui, além de ser algo que não está compacto, está super alongado, ele tem muitas sobreposições e quantidade de planos. Se aqui fosse uma fachada reta, sem muita volumetria, o custo seria menor. Mas será que climaticamente seria também favorável? O cara que está estudando essa forma aqui, talvez ele, ao criticar, né, que essa crítica eu tirei de um outro cara que está criticando, não foi eu que fiz a crítica original. Ele talvez não tenha se tocado que esse arquiteto aqui fez assim fechado para se proteger do sol e botou essas reentrâncias para também gerar sombreamento nas fachadas. Então, a gente tem que inclusive saber se proteger das acusações financeiras e saber por que está desse jeito também quando tiver que fazer, né? Aqui não tinha jeito. Já vimos a tabelinha. Quando a gente parte para a microescala, aí não é só questão também, gente, de escolher material. É dominar a modulação do material que você está trabalhando. Bom, primeira coisa que eu vou dar para vocês. Revestimento, acabou-se a época que a gente saía atacando revestimento em tudo quanto é lugar, né? Nós absorvemos bem isso dos americanos. Hoje em dia, área molhada só reveste onde tem água. Banheiro, tem banheiro que eu só boto revestimento dentro do box e acabou. O resto tudo para tacar tinta. Porque é prático na obra, não é todo mundo que tem essa manutenção tão grande de sujar tudo, né? Na minha casa não pode fazer tanto isso, porque eu sou muito lambão, eu sujo tudo, eu derramo comida, eu faço tudo que você imaginar.
jogo as coisas, tropeço, caio, me machuco, aí corto o dedo, aí toco na parede e fica a marca de sangue, né? Direto. Então, marquinha de topadinha de sangue, então, eu deixo em qualquer lugar dentro de casa. Mas assim, uma quantidade muito grande de clientes já entende essa possibilidade de revestimento menor. E se eu revisto pouco e só deixo para as áreas molhadas, ainda posso fazer outra economia. Existe uma altura X que eu vou utilizar para revestir. Se eu domino o módulo, eu economizo dinheiro de novo. A cerâmica 30 por 60. Se eu botar o revestimento só até 1,20 m, gente, eu não tenho quebra. Se eu não tenho quebra, eu não vou desperdiçar, já economizei o dinheiro do cliente, mas eu também evito mão de obra. O pedreiro que ele pega a peça inteira, só chega lá e executa, ele perde muito mais tempo se eu botasse com 1,30 m, porque toda a pecinha ele saiu cortando um pedaço. E outra, se o meu módulo for um módulo que perde muito da peça e sobra pedaço grande, eu vou gerar um desperdício monstruoso, gasto 2 vezes. Tá? Então eu posso até ser inteligente, fazer uma quebra, não dar uma medida inteira, mas aproveitar essas quebras. Por exemplo, revisto até 90 de altura, que é o caso dessa daqui. 90, um módulo é 60. Se eu cortar no meio 60, aí corta, sobra 30, eu uso metade do 30 aqui embaixo e o que sobrar eu uso do outro lado. Economizei mais ainda porque foi uma altura menor do que aquela outra que eu tinha previsto, né? E aqui, por exemplo, já um outro uso de aproveitamento do módulo. Eu gosto muito de fazer modulação de fibra de palha, porque a acústica, isso melhora muito a acústica dos espaços, porque é um material poroso, é um material nobre, fica rústico. O rolo vem com 90 de largura e 8 de comprimento. Assim que ele chega, eu já chego no cara e digo, ó, corta um monte de quadradinho de 45, 45. Rapaz, vai desperdiçar. Eu disse, não bota esse módulozinho e me deixa de fazer o bolo de quadradinho. Depois eu vou fazer o planejamento desse quadradinho nas paredes, utilizando esse módulo. Eu gosto de alternar, com 5 ou não, e ele vai ficar horizontal. E aí, a gente não desperdiça material. Fica um aproveitamento muito bom da modulação do couro. Se eu botasse um quadradinho 50 por 50, ia dar 90% de perda. Não, ia dar 60%, 40% de perda do couro, né? Então, não seria bom. Ou daria um monte de emenda que dá um resultado visual feio, né? Emendas imprecisas. Além da modulação, modular, quando eu falo aqui, gente, eu dei exemplo de acabamento, mas modular paredes com padrões reduz o preço também, sabe por quê? O peão que ele chega lá e ele tem uma coisa de um jeito, aí no próximo é de outro, antes de fazer outro ele pensa, ele planeja, ele vai ver qual equipamento diferente que ele vai ter que usar. Quando é igual, tudo que ele parou para pensar na primeira peça, ele repete na segunda, tá? A mesma coisa acontece pensando em padronização. Aí, por exemplo, tem um exemplo de janelas, onde nenhuma é igual, mas o módulo é igual, o resultado visual é diferente. Então você pode proporcionar uma estética que não seja padrão, mas utilizando acessórios que são padronizados. E se você não quiser fazer uma brincadeira como essa, você pode pensar diferente. Vou padronizar as janelas todas. A janela é igual, mas a forma que está ao redor da janela é diferente. Lembra as moldurinhas que eu mostrei para vocês em aspectos plásticos? Eu gosto de fazer janela igual, e aí eu boto uma moldura para cá, uma moldura para lá, uma moldura torta, uma moldura reta, e aí deu beleza. Mas tem situações onde a janela não cabe padrão para tudo quanto é ambiente. Adoro. Aí, o que você vai fazer? Existe uma solução. Estou desconcentrado. Você pode pegar os ambientes que têm necessidade de muita ventilação, padronizar um tipo de janela, o outro que precisa de menos, fazer um outro tipo e deixar pelo menos 2 padrões, ou 3, ou 4. Mas lembrando, se você chegar na vidraçaria e disser, eu quero uma janela de 40, uma de 80, uma de 90, de 1,5, uma de 2, é um preço. Eu quero 4 de 2. Gente, mesmo sendo maior, há o risco de você pagar mais barato, só porque é tudo igual. Tudo que é feito em grande escala ou padronizado é mais barato. É assim, no módulo de vedação, na cobertura, na madeira, no vidro, no granito, na cerâmica, tudo é deste jeito na construção civil, tá? Padronizou, baixou o preço. Oi? Isso dá para usar também em aspectos
plásticos no ritmo, né? Ou pessoa que usa ritmo, ela tende a fazer modulação. Portanto, ela, com o aspecto plástico, ela reduz o preço. Gente, aspecto plástico não é conflitante com o financeiro, não é mesmo. Se você for inteligente, conhecer todas essas técnicas, você, a partir de um, você ganha o outro. Eles podem dialogar e conversar junto e chegar no mesmo objetivo. Tinha alguém que ia falar, que interrompi? Vamos adiante então. Isso já falei, né? Da retirada de excesso. Aqui o banheiro, por exemplo, ó, só o rodapé e o restante todo com pintura, né? Então isso é comum. Isso é um projetinho de banheiro que eu fiz, onde só tinha revestimento dentro do box e para fora era pintura. Agora, infelizmente, eu fiz isso mais por uma questão também de ficar bonito, moderno, arrojado, do que economia, porque aonde ele queria revestimento, ele não economizou, ele mandou fazer 3 revestimentos diferentes. E lembra que eu acabei de falar? Quando você começa a misturar demais, você vai aumentando os preços das coisas, porque a sobra de um não aproveita do outro. E o módulo do um é diferente do outro. E aí você começa a ter que equalizar essas questões que pode gerar custos. Tá? E isso aqui só para reforçar, eu já falei sobre esse assunto de custo direto e indireto. A gente comparou o porcelanato com o peso flutuante, né? Então não vou falar de novo, porque no início da aula eu acabei falando muito. A gente já debateu essa parte aqui, comparando, por exemplo, o porcelanato com o peso flutuante, mas a gente viu outros exemplos, e tem vários outros que vocês têm que parar e raciocinar antes de tomar uma decisão. Professor, Oi. o custo direto, por exemplo, seria o custo que você vai gastar no material e no direto, tudo que vem junto com o material que você está adquirindo. Tudo que você é obrigado a adquirir para que aquele material seja executado. Tá? É impossível utilizar aquilo se você não tiver essas outras coisas a fazer. Todas essas outras coisas são o custo indireto. Tá? E Não seria no caso materiais. o custo direto é o custo da decisão que você tomou. O custo indireto é todas as outras coisas que foram adquiridas que não faziam parte da sua decisão inicial. Decisão inicial, comprar porcelanato. Você não decidiu que queria comprar regente, argamassa, mão de obra, várias outras coisas. Você é obrigado a ter as outras coisas só porque você queria porcelanato. Tá? Decisão inicial, adquirir seixo branco. Custo indireto, adquirir manta bidim, areia, pagar um jardineiro especialista que o comum não dá. Ou seja, tudo que você foi obrigado a adquirir porque você decidiu ter um seixo branco e não um seixo amarelo. E só para ter dados para vocês, gente, a gente tem que usar lógica na hora de aplicar as coisas. Você não pode fazer uma casa toda no mármore num terreno de área de periferia que não é valorizado. Você não pode fazer empreendimento, por exemplo, com andar num terreno popular, a não ser que você vai fazer andar naquela história daquele ciclo que eu falei, né? Que vai para os 4 pavimentos, que inclusive sai mais barato. Não compensa, por exemplo, pegar uma área super popular e fazer um prédio de 20 andares. A não ser que você crie parâmetros para que aquela área deixe de ser popular, como aconteceu, por exemplo, na Samambaia. Samambaia tem uma área que não só ela era popular, como ela era periférica, mas eles construíram tanta área de lazer no meio, ficou tudo tão faraônico, que deixou de ser uma área popular. Então ele empreendeu uma modificação de parâmetro na área para aquilo ser viável. E para isso a gente tem que analisar todas essas coisas. Quais são os elementos públicos que existem perto, quais são os elementos de transporte, qual é a distância em relação ao trabalho da maioria daquele público, e tudo isso muda também de público-alvo para público-alvo, tá? Quando a gente vê assim, outra coisa, a forma como está o terreno, a geologia, a topografia dele, muda o preço. Terreno que é reto tem um valor. Terreno que ele é inclinado para frente tem outro. Que é inclinado para trás tem outro. Ó, o reto, ele é o mais caro. Na sequência vem o inclinado para frente. E o mais barato de todos é o inclinado para trás. Sério? Eu achei que o reto seria mais barato pelo fato de ter que gastar com terraplanagem.
Sim, o reto é o mais barato por causa disso. Aí na sequência. É mais caro. Ele é mais caro. Ele é mais caro para comprar. Sai mais barato trabalhar nele depois. Agora, o inclinado para trás, você sabe por que é o mais barato de todos, né? Porque o tanto que vai gastar com. Não. Imagine, tem 2 terrenos, um inclinado para frente e para trás. Os dois têm inclinado o mesmo tanto. Portanto, a quantidade de terra é a mesma. Se eu quiser aterrar. Por que o inclinado para frente é mais caro e o inclinado para trás é mais barato? Tem como você construir atrás para ficar mais complicado? Não, tem como construir atrás sim. Não, então, mas com gasto maior. Gente, um elemento. É de escoamento, por exemplo. Escoamento. Não, só de base, sem pensar na questão técnica executiva da obra, é simplesmente pela água. Gente, terreno inclinado para trás, choveu, vai rolar uma piscina. Se a drenagem dele não for excelente, que a maioria não é excelente, fica inundado pelo menos um tempinho, você não vai poder construir, porque a casa vai pegar até um pouco da parte de trás. Você vai ser obrigado a aterrar. Inclinado para frente, você é obrigado a fazer aterramento? Não. Você pode aproveitar o caimento. Você pode fazer um monte de coisa. Já está na hora? O assunto está no finzinho também. Está bem no finzinho. Já é o penúltimo slide, já é esse. Então, a gente precisa levar essas coisas em consideração. Também tem coisas que podem ser inconvenientes. Um lote que fica do lado de um bar barulhento. A atividade é residencial do lote, mas a do lote do lado é comercial. Vai gerar conflito, né? O seu lote é residencial, está na beira de uma avenida muito movimentada. Gera inconveniente acústico, então isso pode reduzir preço. Então você tem que analisar em todas as inconveniências que tem no lote. O que é inconveniência para uma determinada camada da população não é inconveniência para outra. Isso muda também. Quem tem menor poder aquisitivo, o que é conveniente para ele? Peraí. Ponto de ônibus, hospital, mercadinho, tudo tem que estar perto da casa dele, escola da criança, maior poder aquisitivo. Ele faz tudo de carro, ele faz tudo para longe, ele nem quer estar ali perto. Para ele, sabe o que é importante? Está longe, na verdade, desse povo todo, porque se é perto de mim é perigoso, eu tenho que estar isolado, né? Então ele quer. Né? Porque você vai lá para W3, lugar tão movimentado, cheio de coisa, uma casinha lá é R$2 milhões. Mas veja, eu moro na Asa Norte e inclusive moro na W3, eu sei te dizer exatamente como acontece lá. Eu moro na zona mais popular, perto da Avenida W3. Quando dá de manhã 6 horas da manhã, olha, é um inferno de carro para lá e para cá, fora que as oficinas abrem às 7. No dia que eu quiser dormir mais tarde, quando eu estou virando noite, não tem como, eu tenho que me acordar, porque as oficinas que tem ali perto e os comércios que tem ali, começa uma gritaria, tem loja de som que o cara liga o som alto para testar, aí tem um mecânico que começa a bater, é um inferno está lá. Mas o cara que está na rua de trás, que é na casa de 2 milhões, ele tem justamente a minha casa como isolante acústico para ele. Ele não passa por nada disso. E entre a minha casa e a dele, tem uma área verde arborizada, que joga sombra, que tem tudo de bom, tem grama, tem tudo ali na casa dele. Por isso que a casa dele é 2 milhões e aqui eu moro e você consegue comprar por 300. Porque tem uma série de condicionantes que são importantes para aquele perfil de população. Agora, talvez, se fosse uma população diferente, por menor poder aquisitivo, ele já está ali na beirada, na porta de casa mesmo, ele já fazia um botequinho, já ia ganhar dinheiro ali. Então, para ele é vantajoso na beira da avenida, né? Especialmente se é do lado da escola que tem ali, do lado da minha casa tem escola. Só que aí não rola, né? Não é minha necessidade. E, deixa eu ver aqui, deixa eu comparar aqui os dois. Olha lá, menos para vir a busca, proximidade do hospital, escola pública, e o acesso ou a estação do metrô, a estação do, como é que é, VLT? Sei lá, esse nome aí que eu acho complicado, que até hoje não entendi quem é quem. Ou metrô, ou ponto de ônibus, ou qualquer outra coisa, mototáxi, os tipos de transporte que tem. Na minha terra tem o terminal de integração, que aqui provavelmente logo vai ter também, né? Lá vai ter também.
Oi? Lá tem BRT também. Tem? É porque eu não sou da época que tinha lá, sabe? Eu já não sei agora. É que eu não usei ainda. Já as camadas de poder aquisitivo mais alto, eu já vi, né, vontade, especialmente para sair daqui da faculdade. O tanto que anda de pé aqui, já gastei os 20 minutos que ia dar a diferença de pegar ele. Não compensa. Posso ir? 60 km por hora. Eita. Eles já procuram locais com menos violência e maior facilidade de acesso com automóvel. Ele não gosta de local que está no meio do trânsito, ele não gosta de local que tem engarrafamento, ele quer um local que esteja livre. De preferência um local de baixa densidade urbana, porque tem poucas pessoas indo para lá de carro, então ele não enfrenta engarrafamento. E ele tem que estar próximo dos locais aonde ele trabalha, isso é uma constante. Pobre mora longe, por isso que o terreno do trabalho. Rico mora perto do trabalho. E o pior, pobre não tem carro, o rico já tem, né? Então isso aí vai depender. Isso vai gerar. O Brasil mudou, né? Mudou. Mas ainda tem algumas dificuldades a mais mesmo para quem está de carro, né? Que está na situação mais desprovida. Isso aí, gente, foi só na verdade para dar para vocês uma noção de valorização imobiliária. A outra coisa, a gente não está vendo tanto normas, mas tem várias outras coisinhas que vocês devem ficar atentos, que eu não falei aqui na aula, que é especificamente relacionado com valorização imobiliária, como por exemplo, essas que eu já falei, que é proximidade de atividades e tal, mas por exemplo, construiu a casa toda colada de um lado, sabia que só isso aí já reduz de 20% a 30% do preço da casa? Construir colado reduz o preço de casa. Então, é sim. Uma casa que é solta de todos os lados é um preço. Se encostar de um lado, já tem 20 a menos. Só porque é encostado. Geminada você já bota 10% a menos, porque a pessoa já sabe que existe aproveitamento estrutural. Então é mais barato. Tipologia muda o preço de casa. Tá? Assim como, lembra quando eu falei, há 10 anos atrás, botar aquele telhado aparente, que é cheio de problema, aumentar o valor da casa. Agora que o Minha Casa Minha Vida está proibindo, isso já vai mudar. Porque o pessoal acha que vai se tocar assim, caramba, se até Minha Casa Minha Vida proibiu fazer desse jeito, deve ter alguma vantagem de fazer de outra, né? Então, deu, né, gente? Vamos encerrar aqui. Vocês já aprenderam. Oi? Não, mas eu tenho certeza que vocês vão dar belos palpites no dia da prova, vão acertar tudo e a gente se encontra lá na prova, né? Semana. A gente finaliza aqui.